Hebreus 4:12. Quem achou Hebreus 4:12? Amém? O cerne vai ser aqui, apesar de que nós vamos contextualizar um pouquinho, abrir um pouco mais o entendimento, nos levar para mais próximo desse contexto tanto imediato como remoto aqui, o mais próximo e o mais distante. Nós vamos a contextos lá no Antigo Testamento, e também remotos com respeito a mais distante do versículo, mas também ali por perto do versículo. Aí diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais, dependendo da versão, fala cortante, umas falam penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, ou gumes, ou cortes, depende da sua versão, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir e do coração. Se você olhar com atenção, você vai ver que ele está falando não que estejamos aqui para pregar sobre isso, da tricotomia. Querendo ou não, está falando de alma no mesmo texto, e falando de espírito no mesmo texto. Juntas e medulas diz respeito a quê? Ao corpo. Então está os 3 aí. E ainda tem embaixo uma separação de alma e espírito, que é cardia no grego, que é coração, aí embaixo. No finalzinho, discernir pensamentos e intenções do que é cardia no grego. Tem nada a ver com pseuche de alma, nem tampouco com pneuma. Só para você lembrar de pneumonia, pneumatólogo, pneumatologia. Pneuma tem a ver com ar, com respiração. Então pneuma tem a ver com ar, com espírito. Então você lembra disso aí, vai lembrar de o espírito, que pode ser o sopro, o vento. Amém? Então você encontra os 3 aí e ainda tem coração separado de alma, porque tem gente que fala que alma é o coração, o espírito é o coração, uns dizem que o espírito é a mente, é a cabeça, então tem um montão de coisas aí. Mas aqui você vê os 3, ainda vê o coração ali no cantinho dele. Mas não é essa a ideia, só para abrir um pouco mais seu entendimento com respeito a isso. O tema dessa mensagem é: a palavra de Deus te conhece. A palavra de Deus te conhece, saiba disso. Ela te conhece, não tem como se esconder dela. Amém? Antes de chegar aqui, ou passando por aqui, autor, o escritor, a gente consegue perceber que a ideia dele é falar com os seus leitores, que tudo indica que eram judeus, e que tinham na cabeça voltar a lei, porque o argumento que ele utiliza denota de forma muito grande que as pessoas estavam ou com medo de falar diretamente o nome de Jesus, falar disso tudo, e queriam ainda utilizar Moisés, o tabernáculo, o sacerdócio antigo, os anjos, ou queriam de forma literal voltar, que é o que mais ainda denota, porque ele fala sobre apostasia. Durante toda a carta ele vai dizer isso, mas ele cita, começa já falando, olha, que Deus antes falou para nós através dos seus profetas, e eu já vou acrescentando, adiantando, também usou os anjos para falar, usou Moisés para falar, usou a lei para falar, ele mesmo falou através do movimento de fogo, de tremor de terra, mas nos últimos dias, diz o escritor, falou-nos através do seu Filho, que é Jesus Cristo. E ele vai descrevendo o caráter de Cristo, a sua posição, mostra a ele que esteve menor do que os anjos durante um período, para passar pela morte, tentação e todo o sofrimento que ele teve. Mas depois Deus o colocou acima dos anjos, está à direita de Deus, intercede por nós. E ele começa a falar que Jesus Cristo, a graça, esse período que nós vivemos, que eles receberam, é muito melhor e mais perfeito do que Moisés, muito melhor e mais perfeito do que os anjos, muito melhor é o tabernáculo onde Jesus está, que não foi construído por mãos humanas, é muito melhor do que aquele tabernáculo, que tudo aquilo eram sombras daquilo que viria.
tudo se cumpriria em Cristo. Então ele vai explicando isso para eles, e mostrando que tudo aquilo apenas apontava para Jesus, que o ministério de Cristo é muito maior do que o de Moisés, e muito melhor, e é perfeito. Começa a dizer também que aqueles antepassados ouviram a palavra pelos profetas, por Moisés, pelos anjos, e eles, tendo desobedecido esta palavra, esta pregação, este anúncio, Deus se revoltou contra eles, Deus rejeitou-os, e por isso eles não puderam entrar no repouso, no descanso que Deus tinha preparado para eles. Naquela época, de forma figurada, o descanso onde era? Lá na Canaã terrestre, que apontava para a Canaã celestial. Então ali eles descansariam de todo aquele deserto, de toda aquela lembrança do Egito, mas aquilo prefigurava o descanso em Cristo, o descanso celeste, o descanso que começa em Cristo e termina na conclusão, quando o nosso corpo for transformado num corpo glorioso, num corpo perfeito, né? Sem pecado, sem mácula nem nada. Mas esse descanso que também já é apresentado, porque Deus descansou no 7º dia. Então esse descanso de Deus já era um espaço mostrando que nós também descansaríamos das obras, de toda essa luta na terra. Porém, há que entender que o nosso descanso começa em Cristo. Ele é o descanso, mas ainda não é completamente nosso descanso, porque ainda é muito cansada essa caminhada, é muito sofrida, ainda há a possibilidade de nós perdermos esse descanso. É por isso que ele utiliza aquele povo, diz, eles tiveram tudo o que precisavam para descansar, ou para, pela fé, como ele cita mais à frente, ali no capítulo 11, que os outros também viram pela fé, mas não tinham alcançado ainda. Tanto Abraão, como Moisés, como mulheres, como homens, viram pela fé, creram e se alegraram pela esperança do que viria. E eles, a partir daquele tempo, começaram já a viver o que Moisés antevia, o que Abraão também já antevia, mas neles se manifestou o que eles esperavam, apesar de que não alcançaram na época de Abraão nem de Moisés, que era a vinda de Cristo, a manifestação da graça. Quando se fala manifestação, é porque a graça já existia, ela estava no meio do povo, via-se no perdão de Deus, na misericórdia, no amor de libertação, na proteção pela coluna de fogo, pela nuvem que os cobria, pelos anjos que vinham falar, pela ajuda de Deus, né? De perdoar, de insistir. Então a graça já se manifestava, e o próprio Cristo se manifestava ali, porque a Bíblia cita da água que saiu da rocha, a própria rocha, tudo aquilo prefigurava, mostrava Cristo ali. Aquele maná simbolizava Cristo, seu alimento, o pão que viria depois, como ele diz, olha, vocês comeram maná, mas morreram, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, quem comia aquele maná, morria e morreram, mas quem comer de mim, nunca morrerá. Amém? Ele vem mostrando para o povo que Cristo é melhor, perfeito, completo, suficiente. Então já não há mais necessidade de todos esses sacrifícios, porque naquela época o sacerdote entrava uma vez só por ano. Tá dentro do nosso contexto, tá? E nós vamos engrossar aqui para ficar mais fácil compreender o intento do Espírito hoje aqui em nossas mentes e corações. Então ele dizia que aqueles sacerdotes só uma vez por ano entravam lá no santo lugar. Os sacerdotes só no lugar santo, ali atrás, mas no santíssimo, perdão, só o sumo ou o grande sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava para apresentar os pecados de todo Israel, mas ele mesmo, como era pecador, fazia sacrifício por ele também. Então ele fala, mas Cristo não, ele não entra uma vez por ano, ele entrou de uma vez por todas.
Ele não precisa entrar todos os anos. Ele não teve que apresentar animal. Ele deu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. E esse sacrifício foi perfeito. Então ele está sentado à direita do Pai. Não tem que morrer mais vezes. Não há necessidade mais de ficar apresentando o sacrifício. Por isso que eu digo que denota que aquele povo queria voltar ao judaísmo. Queria voltar àqueles conceitos de antes. Porque parece que Cristo não veio ainda. Jesus ainda não voltou, né? Está tudo tão agarrado aí, então o medo das perseguições, né? De todas as prisões, porque era prazeroso prender crente, era bonito matar crente, né? Os neros da época gostavam de fazer isso, os governantes davam mais liberdade a outro tipo de religião, ou ao judaísmo, porque era assim que acontecia, mas quando entra Cristo no meio, todo mundo queria perseguir essa coisa, essa história meio louca, meio doida de um homem que nasceu de uma virgem, né, que cresceu, viveu sem pecados, morre ao terceiro dia, ressuscita, né, aparece para o povo e vai para o céu, se senta ao lado de Deus. História de doido, vamos perseguir esses crentes, porque são tudo maluco. Então era bom matar cristão, jogar no fogo, cortar o pescoço, serrar pelo meio, jogar os leões, para a diversão daqueles que gostavam disso. Então era mais fácil falar de Moisés, mais fácil falar das coisas de antigamente, que todo mundo concorda. Um homem teve no meio da gente, um Abraão. Então, por tudo isso, ele vem escrevendo dizendo: olha, cuidado, porque por causa de se agarrar àquelas coisas e serem desobedientes a vós, a palavra de Deus, Deus os matou lá no deserto, e eles não entraram no descanso. E ele pergunta: quem é que não entrou? Com quem Deus tirou? E aí a resposta é dada: com aqueles que foram desobedientes. E você vai ver que nessa carta há muito se, né? Se continuarmos, se perseverarmos, se obedecermos, se não desobedecermos, se permanecermos. Tem o se aí. Contra o se não há argumento. Contra se você usar essa palavra, se você fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Não tem como fazer acrobacias para tentar tirar e dar outro sentido ao se. Porque ele entra dizendo: eu faço, se vocês fizerem. Vocês vão entrar, se forem obedientes. Tá? Vocês serão vitoriosos, porém, se não forem rebeldes como eles. Nós alcançaremos esse repouso se continuarmos em Cristo. Então há um se muito grande para aquele povo que já era crente. Você vai ver isso durante toda a carta, muitos sis aí. Então, no meio de tudo isso, ele diz: foi anunciada a palavra a eles, assim como foi anunciada a nós. Nós recebemos. Eles também receberam, estiveram no meio de tudo aquilo, porém, se tornaram rebeldes, falharam. Estou frisando bem a palavra porque é o cerne da nossa mensagem hoje. Então, palavra, precisamos da palavra, de buscá-la com amor, com carinho, né, com respeito, com desejo. Ali uma vez, ali está bom, não dá para perceber nada quando se lê uma vez. Você lê uma vez, você tem uma visão panorâmica. Mas quando você relê 1, 2, 3, 10, 15, 20, você, nossa, como estou me familiarizando. Agora eu consigo entender esse versículo. Deus me iluminou em mais lidas. Quanto mais eu leio, mais eu vou compreendendo. E aí obedecendo, que é o que aquele povo não fez. Eles tiveram a palavra de Deus primeiro falada pelo próprio Deus na boca de Moisés, depois tiveram na escrita e falharam também com ela escrita. Tanto que Davi grita no Salmo 95, nós vamos lê-lo primeiro, antes de nós chegarmos ao 4:12. Olha aí, você vê o que diz o Salmo 95. Porque aqui ele se refere no Hebreus ao Salmo 95, ele cita Davi, que foi renovado a questão do descanso, que eles perderam a primeira vez. Davi cita de novo para que eles agora não percam esse descanso, já depois que estava escrito ali o Antigo Testamento, aliás, o Pentateuco, o livro da lei, Salmo
Eu escuto muitas pessoas falar Salmos 95, não faz isso não, fica feio demais. Não é Salmos 95, o livro é dos Salmos, é um conjunto de salmos. Então o livro é dos Salmos. E às vezes você até vê escrito na frente Salmos 95, mas porque o nome do livro é Salmos. Porque dizer Salmos 95 fica uma coisa horrorosa. Então é o Salmo 95, tá bem? O livro é de Salmos ou dos Salmos. Diz assim: venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele chama o povo a uma adoração, uma devoção, a se render, a uma ação de graças diante do Senhor. Ele convoca a congregação, o povo de Deus. Versículo 7. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Escutem hoje o que Ele nos diz. Aí Ele começa a profetizar. Aí ele traz uma lembrança do passado e traz uma profecia para aqueles dias e para nós hoje. Ele diz: não sejam teimosos. Aí ele está dizendo que Deus, já não é mais ele louvando a Deus, engrandecendo a Deus e convocando o povo. Ele já diz o que Deus está dizendo. Não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Guarde isso. O que eles não querem fazer? A gente tem que prestar atenção nisso. Porque tem crente que escolhe o que quer obedecer, na hora de obedecer, o que quer fazer da vida. Não é você que escolhe. Nós somos comprados por um preço de sangue. Somos servos, escravos do Senhor. Somos propriedade dEle. Sua vida não é tua, queridão, queridona, queridinho, queridinha. Então ele diz aqui, quando esse povo não quis obedecer os mandamentos, ele diz: que gente de coração perverso. Versículo 11: fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. E é desse descanso que o escritor aos Hebreus está falando. Eles perderam, e aí eu quero forçar aqui um pouquinho o entendimento de vocês. Ele diz: os pais de vocês, antes de Davi, ouviram, viram, presenciaram, foram tirados com mão forte, viram os milagres de Deus no deserto, como Deus disse aqui. Eles viram, mas eles ainda assim continuaram rebeldes. Foram tirados do Egito, viram maravilhas durante o deserto, mas mesmo assim eram rebeldes, não queriam obedecer os mandamentos, estavam sempre murmurando, criticando, e por isso Deus falou: não vão entrar no descanso. E Deus disse: eu já tinha preparado esse descanso desde a fundação do mundo, mas eles resistiram. Então não foi Deus que disse: eu não quero que eles entrem, porque eu não gosto deles. Não foi Deus que tomou a decisão antecipada de não deixá-los entrar. Não, Deus tomou a decisão de fazê-los entrar. Eles é que resistiram. Então Deus falou: porque eles foram desobedientes, eu os rejeitei. E aí Davi está citando isso depois que a lei já estava escrita. Davi está citando isso depois que o pessoal já tinha passado por aquilo. Então ele traz um renovo. Deus está falando de novo para o povo da época de Davi, e para nós de forma profética, e para eles também de forma profética, porque Davi falou que Deus o inspirou a dizer. Isso é profecia, dizer o que Deus manda falar. Revelação que Deus me mostra a respeito de alguma coisa, mas profecia é a palavra de Deus me dizendo, e eu estou falando o que Deus falou, que vai fazer, que fez ou que está fazendo. É por isso que isso aqui, quando está sendo pregado, é profetizar. Então ele fala sobre esse descanso de novo. O escritor aos Hebreus e cita: no início falharam por desobediência. Davi fala: não falhemos por desobediência como eles falharam.
E agora os hebreus dizem: cuidado com a desobediência, cuidado com a falha. A preocupação de Deus é muito grande em que nós nos submetamos à sua palavra, em obedecer os seus mandamentos. Isso é tão claro nas Escrituras, que quando Moisés, você conhece, lá no final de Deuteronômio, ele repete as leis, que é o que quer dizer Deuteronômio, repetição das leis. Ele repete para o povo, ele sobe em um monte, como uma figura mitológica, barbuda, com um rosto carcomido pelo sol, empoeirado do deserto. Ele sobe como um Deus, que o povo olhando para ele como pintainhos, de bocas abertas, esperando. Ele vai embora, vai partir. São as últimas mensagens de Moisés. Ele sobe, então vira para o povo, e a preocupação de Deus com aquele povo era exatamente com os seus mandamentos. E Moisés fala em Deuteronômio 27, ele fala: olha, quando vocês entrarem na terra que Deus está dando para vocês, peguem pedras que não foram tocadas, cortadas por homens, pedras grandes, calhem-nas, pintem de branco e escrevam as leis do Senhor, para que vocês possam lê-las sempre, para quem passar perto das pedras possam ler e não sair dos caminhos do Senhor. Não é dos caminhos de Moisés, dos caminhos do Senhor. E ele diz: e quando você entrar nessa terra, vocês vão preparar 6 líderes das tribos, e mais 6 líderes de outro lado, e 6 vão subir no Monte Ebal. Lá no Monte Ebal, esses 6 líderes vão cantar, querem em forma poética, em forma de canto, as maldições do Monte Ebal. Por isso que Ebal é chamado do Monte da Maldição. E eles vão cantar as leis. Enquanto isso, vocês estarão ajuntados ao pé do monte, olhando, e eles vão citar para vocês as maldições. Eu vou aqui de forma parafraseada dizer algumas coisinhas, fazendo uma junção. E lá de cima eles diziam: ó Israel, se porventura vocês não obedecerem os mandamentos do Senhor, não atentarem para as suas leis, quando você plantar, a terra não vai dar fruto. Eles tinham que gritar: amém. Se vocês porventura entrar numa guerra contra os seus inimigos, vocês vão entrar por um caminho e vão fugir por 7 caminhos. Eles gritavam lá embaixo: amém. E quando vocês construírem uma casa, vocês não vão morar, quem vai morar é outro. Eles diziam: amém. Se vocês não obedecerem os mandamentos do Senhor, não derem atenção ao mandamento do Senhor, não obedecerem os mandamentos do Senhor, quando vocês plantarem uma vinha, o céu não vai dar chuva. Vocês vão arrumar uma mulher, mas é outro que vai dormir com ela. Eles gritavam lá de baixo: amém. Depois eles se viravam, é muito mais do que isso, depois se viravam para o Monte Gerizim, que é chamado o Monte da Bênção. Andavam um certo tempo, paravam em frente ao Monte Gerizim, e lá de cima 6 outros líderes cantavam as bênçãos: ó Israel. Eles assim olhando para cima: se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, atentarem para a sua lei, não se desviando dela, mas obedecendo a sua lei, quando vocês plantarem uma vinha, Deus vai mandar chuva e vai produzir muito fruto. Vocês vão construir uma casa e vão morar nela. Quando vocês entrarem na guerra contra os seus inimigos, eles virão por um caminho e vão fugir por 7 caminhos dispersos. Eles gritavam: amém. De um lado as maldições, de outras bênçãos. Deus sendo muito claro. Não é pelos marabalismos espirituais que Deus os abençoaria, mas pela obediência. Já a desobediência gerava maldições. Quem está me entendendo, diga amém. Diga amém. Você está entendendo isso? Então, desde antes, não só ali Deuteronômio 6, Deus falando através de Moisés, diz: olha, as palavras que hoje vos ordeno estarão na boca de vocês, na testa de vocês, nos punhos de vocês. E eles ouviram isso de forma literal, mas não espiritual. Tanto que fizeram os filactérios com as caixinhas cheias de rolos da lei, e penduravam na testa até hoje. E nos pulsos e nas vestes tinham as leis do Senhor. Mas não era isso que Deus estava falando. Gente de coração duro, de difícil entendimento.
E disse: olha, você vai falar das leis assentado à mesa com seus filhos, vai falar andando pelo caminho, vai escrevê-lo nos umbrais das portas e das janelas, para que o povo aprenda e não se desvie dos caminhos do Senhor. Tudo a sua palavra. Não adiantava aquele montão de sacrifício, e aí eu quero tocar no seu entendimento, talvez até você se sinta ofendido, não é ideia, mas a palavra precisa causar isso em nós. Antes de pensarmos em sacrifícios, em movimentos, em jejuns, em oração, em fazer cultos, nós precisamos pensar em obedecer os mandamentos do Senhor. A obediência vem antes do culto. A obediência vem antes do sacrifício. A obediência vem antes do jejum, da oração e de qualquer louvor e adoração. Porque sem obediência, tudo isso é vão. Porque eles matavam animais, ofereciam sangue, faziam movimento, festejavam, uma semana de festa e muito movimento. Só que Deus estava dizendo: estou irado com eles. Maná caía do céu, maravilhas aconteciam, o sol parava no local, o mar se abria e Deus estava irado com eles. Nós não podemos basear, avaliar o nosso cristianismo, ou a nossa fé, ou a nossa forma de vida com o Senhor por causa das vitórias do dia a dia, porque muitas vezes Deus manda mesmo. Ele já fez isso e continua fazendo. Muitas vezes nem é Deus que está fazendo, já largou camarada para lá, e as suas conquistas são conquistas naturais, para não dizer muitas vezes diabólicas. O que vai medir a minha vida com Deus é a minha fidelidade, a minha obediência à sua palavra. E Ele falou: façam isso, para que o povo não se desvie dos meus ensinos, porque eu quero abençoar, mas se desobedecerem, tem maldição. Eu quero abençoar, eu quero fazer chover, eu quero fazer prosperidade, eu quero colocá-los na terra de descanso, mas se houver desobediência, eu não coloco, porque não vai contra a palavra dele. Deus não vai contra a sua palavra. Seja você o cara mais bonito da terra, seja quem for, não adianta tentar galobar com Deus: Senhor, não estou fazendo isso, mas faz isso. Senhor, eu sou um Deus obediente, mas me poupa aí na hora de ir para o céu, me dá uma caroninha nas asas da mulher da oração, ou do pastor, eu agarro no paletó dele, com o meu pecadinho e subo. Não tem isso com Deus. Não teve com eles, não teve com o povo da época de Davi, aos hebreus também não teve, por isso que eles escrevem dizendo o que nós vamos falar mais agora profundamente, e não tem conosco. Não pensem em um Deus, eu já disse sobre isso, um Deus bacaninha como é um papai. Tudo bem, você está desobediente, mas toma aí o telemóvel. Tudo bem, você está rebelde, falhando, mas toma aí um dinheirinho. Você está todo errado, nem ia te levar não, mas vou te levar na viagem que vamos fazer agora de férias. Deus não é esse Deus. Deus não é esse pai. Deus é amoroso, tem amor a ponto de dar o único filho, o unigênito dele, para nos resgatar e nos salvar. Ele prova o seu amor, dando, nós obedecendo. E se não há desobediência, há rebelião, há rebeldia. Pastor, você está insistindo com isso por quê? Porque lendo isso, eu temi e tremi. Porque para entrar nesse, depois de tudo isso, ele leu o que nós vamos ler. Aliás, ele fala o que nós vamos ler aqui agora. Não tudo, mas um pouquinho, que começa não no 12, esse é o centro, mas começa, nós podemos ler do 9, portanto, e fala que aquele povo não entrou no descanso. Escute aqui, aquele povo não conseguiu entrar, na época de Davi também falharam, e vocês estão perto de falhar. Cuidado, que vocês estão aí meio, estão faltando aos cultos, tanto que ele fala na frente: não deixai de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que agora se aproxima o tempo. Ele também fala: muita gente vai aos cultos, mas infelizmente não estão aprendendo e obedecendo, porque eu tenho que ficar explicando para vocês. Ele diz: vocês já eram para ser mestres, por tanto tempo que tem de cristianismo, e eu ainda tenho que ficar ensinando vocês. Parecem meninos, ele fala com eles, porque criança que é assim. Meninos, você tem que estar dando comidinha, explicando o que é as coisas, mas os maduros não. Os maduros aprendem com a prática, com a vida. Tudo está aqui nos Hebreus.
E o cerne disso aqui, a palavra. Tanto a palavra falada, como foi falada por Deus, tanto a palavra que foi dita por Moisés, pelos anjos, pelos profetas, e a palavra escrita que foi dita pelos apóstolos, e é a que nós temos em nossas mãos. Então, perderam o descanso, então ele os avisa. Portanto, versículo 9, resta ainda um repouso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas, Jesus e o Pai. Procuremos, pois, não é Deus que está te procurando para você entrar à força, não. Deus não vai te levar à força. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. De quê? Desobediência. Porque a palavra de Deus agora ele traz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13, e não há criatura, está ligado esses versículos, tá? Pense, você vai ver que estão ligados, 2 com 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não vou ler o 14 agora, se der tempo nós lemos depois. O que ele diz então? Por que ele coloca esse versículo, essa passagem no meio de todas essas admoestações? Vamos correr para entrar nesse repouso. Falou e continua falando. E ele disse, porque a palavra de Deus é viva. Quando eu abri a Bíblia a última vez para ler, que eu olhei para ela, eu falei, não, eu estou pensando que eu estou olhando para ela, ela está olhando para mim. Parece que eu estou lendo-a, mas é ela que está me lendo. Parece que eu estou avaliando e analisando-a, mas ela muito mais está me avaliando, me analisando. Porque ela é viva. Ela está de olho em nós. Antes mesmo de você nascer, ou de pensar, ou de dizer alguma coisa, a palavra de Deus é. Pregador não tem esse negócio de dizer, cara, eu sou o cara, aquele pregador é o cara. Moisés passou e ela continua. Paulo, antes dele nascer, a palavra de Deus era viva, estava lá, ele morreu e ela continua viva. Por maior que seja o homem perto da palavra, ele está nu, pelado, ele conhece por dentro e por fora. Então, antes de todo o engrandecimento dos grandes homens que andam por aí, a palavra de Deus é que é viva. Vai passar céu e terra e ela permanece. Passa tudo, mas nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum acento da palavra passa. Não tem como os anos, os movimentos odiernos cobrirem essa verdade. Não tem como papai, nem mamãe, professores, nem pastores mudarem o que está aqui. Não há nenhuma bondade no homem que facilite, diminua ou aumente alguma possibilidade. A palavra de Deus, ela é viva. O efeito que ela teve naquela época, digo, o poder que ela tinha de surtir efeito na época de Moisés, de Abraão, na época dos hebreus aqui e na nossa época, é o mesmo. Aquelas verdades não se alteraram, ela continua daquele mesmo jeito, ela é viva, ativa, atuante. Ela não está morta, nem morreu ontem. O que Paulo falou já passou, não, continua. O que o escritor dos hebreus falou caducou, não, ela é viva. E ao olhar para ela, como eu disse no início, você tem que já sentir, está me olhando, está me vendo, está me pesando, está me medindo. O que é que o escritor, que o Tiago diz no capítulo 1, versículo 21 e diante? Lá no meio, não vou citar tudo porque não dá tempo aqui, mas ele fala que é como um espelho. O que o espelho faz quando você bota o zoião nele? Ele não reflete a sua aparência? Olhando para ele, você vê você. Olhando para a Bíblia, ela está te mostrando quem você é, onde você está, onde você deve chegar, de onde você saiu, para onde você vai. Ela mostra os caminhos todos. De uma forma você vai para o inferno, vai para a perdição, da outra você vai para o céu.
De uma forma você agrada a Deus, de outra você não agrada. Uma forma é obedecer, outra é desobedecer. Porque ela é viva. Ela fez, faz e fará. Agora ela está viva. Quando você fecha a sua Bíblia em casa, deixa ela lá, ela continua viva. Quando você abre, ela está viva para falar com você. E ela produz isso no que crer. Vida. Ela é viva porque ela é Deus. É a palavra dele. Ela é viva porque ele é Cristo, que é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Cristo é a palavra de Deus encarnada, que falou e está aqui a voz dele. Cristo é morto? Não. A sua palavra então também não é, porque ela é viva. Só que de uma forma muito maior. Ela é viva lá, aqui e lá na frente. Ninguém tem esse poder. Nenhum livro paralelo, nada, nenhuma novela, nenhum filme, nenhum pastor, nenhuma pregação nossa. A gente passa. É a palavra de Deus. Quando a gente fala com vocês, pregador, pastor, cantor que fica achando que é a voz dele e que é ele e não sei o que, nada. É a palavra de Deus. Ela que é viva. Nós passamos como a flor da erva. A gente murcha, encolhe e vai para o caixão, mas ela continua. Você vai passar e ela vai continuar salvando, falando, edificando e mudando vidas, porque ela é viva. Não é um livrinho qualquer que você deixa para lá, para trás na sua casa, ou que lê de forma banal ou acidental. Não, ela é viva. Quando você abre, você está ganhando vida. Ela está falando com você. Quando você deixa ela trancada, você está perdendo vida, desrespeitando vida. É a palavra de Deus, viva. Por isso que a gente diz, eu já disse aqui, louvor cantado na igreja precisa ser pregação. Estou dizendo que não seja. Ele precisa ser um apoio à palavra de Deus pregada. Louvor não tem que ser uma diversão na igreja. Ele tem que ser uma cooperação à pregação. Ele precisa ser a palavra de Deus cantada. Os líderes subiam nos montes e cantavam as leis. Os salmistas cantavam as verdades de Deus. É isso que nós precisamos cantar. Cada vez mais, Ministério de Louvor. Já o que estão fazendo, mas melhorar isso ainda mais para a palavra. Vamos escolher hinos, buscar hinos, ou compor hinos que seja uma pregação e não diversão para o ouvinte, e não massagem de ego para o ouvinte e para cantor. É ajuda, porque é esta palavra que liberta, é ela, como está escrito em João 17, que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela que liberta porque ela é viva, mas ela também é eficaz. Poderiam ficar no vivo e ir embora para casa, mas ela é eficaz, ou seja, ela é poderosa, capaz, atuante. Não é só eficiente que faz uma coisa bem feita, é eficaz porque é duradouro para a eternidade. Uma coisa eficiente, fiz aqui agora, opa, o mouse não funcionou, bati aqui, funcionou. Opa, você é tão eficiente, né? Fez funcionar. Eficaz é uma coisa que você faz e dura. Aqui no caso dura para a eternidade. Ela é eficaz. Atua com poder, com perfeição, com eternidade, com salvação, com transformação. Ela é viva e mais penetrante. Penetrante aí pode ser cortante. A palavra cabe às duas coisas. Mostra também o corte que é feito de uma vez. Não é ter um poder só de ficar serrando, fazendo força. Ela é tão afiada que ela corta de uma vez. Ela penetra, ela vai. Tanto assim como assim. É mais penetrante. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois. Ele cita dois porque na época o povo entendia de espada e sabia que havia espada de um corte, e a de dois era mais poderosa nas guerras, porque penetrava de forma muito mais eficaz e causava o dano necessário. Então, tanto cortando como penetrando, bastava uma pum, e ela já atingia o objetivo de Deus, não a resposta do homem, mas alcança o objetivo de Deus. Foi onde ele queria. A palavra de Deus não falha quando ela vai, falha o retorno do homem. Assim como a espada penetra, e ele não está dizendo que é igual, está dizendo que é mais penetrante. E não é do que alguma espada, do que qualquer espada, com dois fios, com dois cortes, com dois gumes. Aleluia.
Mas aí eu fiz uma pergunta: Senhor, por que espada? Por que espada? E não água, ou vinho, ou um sumo? Tudo também penetra. Mas por que espada? Espada é usada para guerra. Espada ali, quando falava em espada, já lembravam de morte. Pô, espada. Ele não usou espada à toa. Espada tem um símbolo de morte, de sentença, de condenação, de exterminar a vida. É porque a espada de Deus, a palavra de Deus, quando ela penetra, ela vai causar duas coisas: ou vida para o que crê, ou morte para o que não crê. Ou libertação e eternidade para o que crê, ou condenação para o que não crê. Quando ela vai, que ela entra, chega em alguém, ela vai causar uma das duas coisas. Por isso espada, porque ela tem o poder de matar, de condenar, de destruir o sujeito. Que é o que aconteceu com aquele povo lá no deserto. Que é o que Davi estava chamando o povo a não passar pelo mesmo. Que é o que os hebreus estão escrevendo desse povo, falando: descuidado, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, de 2 cortes, de 2 gumes. Cuidado, espada, eles entendiam muito bem disso, espada penetrante. Uau! Nesse caso, a palavra de Deus tem este poder. Se você for aqui, quer ver? Ó, a palavra condenará. Efésios 6,17, vamos citar aqui, não fala lá tomai toda a armadura de Deus. No meio tem que arma? A espada do Espírito. Ela está como todo escudo de defesa. Ela é uma espada, é luta. E é para matar, é para ferir. É por isso que muitas vezes você escuta a mensagem e fala: nossa Deus, o pastor quase me arrebentou. Não foi o pastor, a palavra. Nossa, eu saí toda torta, saí com raiva, saí com ódio, vontade de bater, de brigar, vontade de desviar, de sair da igreja, porque atingiu o meu podre, o meu pensamento, o meu esconderijo. Ela confronta a gente, nos machuca, ela tem esse poder. Ufa, mas não é para a morte, para o que crê. Doeu, mas não é para a morte. Penetrou o que é o mais profundo, mas não foi para a morte, para o que é obediente, para o que tem fé. E aqui você vê, João 12,47 diz assim: escute, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. O que Jesus disse? Eu não julgo, nem eu te julgo, nem você me julga, não estamos aqui para isso. Mas ele segue dizendo: pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. Quem? As palavras que eu tenho dito serão o juiz. É ela mesma. Mas você está preocupado com o pastor, com o fulano, com o irmão, o que um pensa, o que outro pensa, o que um acha, o que outro acha? Vamos olhar para a Bíblia. Porque é ela, Jesus disse: as minhas palavras é que vão condená-los. A palavra é viva e eficaz, e mais penetrando do que o quê? Quero que você grave isso mesmo. Vamos quando ela aula, ele diz assim: ou serão o juiz, ou serão a sentença, a palavra de Deus, dessa pessoa no último dia. 49, eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e enunciar. Esse é o segredo do pregador, Gênesis. Irmão, irmã, que o Pai ordena, não que a gente quer falar. Oh, Jesus, como pode? E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. A espada tem o poder de condenar e de dar vida. Por isso uma espada penetrou, doeu, e aí o que você quer? Morrer ou viver? Viver. Então seja obediente, dê ouvidos à palavra e não vire as costas, como muita gente faz e tem feito no meio da igreja. Essa carta foi para uma igreja, um povo salvo. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. E nós repetimos aquilo que o Pai mandou Jesus dizer, e Jesus disse: nós temos que repetir isso, e não outra coisa. Apocalipse 1:9, irmãos, diz João que está na ilha chamada Patmos, por causa do amor da palavra de Deus, por causa do testemunho da pregação. Ele vai para lá, e ele se acha arrebatado no Espírito, então ele escuta uma voz falando com ele que ele tinha que escrever. Ele diz: e ouvindo a voz, era uma voz como de trombeta, virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e um semelhante ao filho de um homem.
Ele diz que ele tinha os olhos como tocha de fogo, a cabeça e os cabelos brancos como a alva lã, como a neve, os pés como latão reluzente, como bronze polido, como forjado em fornalha. O seu sol brilhava, o seu rosto brilhava como o sol na sua maior força, a sua boca, a sua voz era como o som de muitas águas, como o som de cachoeira. E ele diz que ele tinha na boca uma espada de 2 gumes. Aleluia! Uma espada de 2 gumes. Ele é a palavra, anunciou a palavra. O que ele tem na boca? Sua palavra que ele vai ferir, condenar e julgar. Apocalipse 19, versículo 11 diante. João, tendo visões, ele diz assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como tochas de fogo, sobre a sua cabeça haviam vários diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há nos céus, montados em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E ele diz: e da sua boca sai uma aguda espada de 2 gumes, para ferir com ela as nações, e ele as julgará com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse Cristo que é bom, Salvador, advogado, sumo sacerdote, é o que vai manifestar a ira de Deus. Você vê que ele é o que pisa o lagar da ira, do furor de Deus. É como se Deus preparasse um tanque, fosse lançado ali estes que são desobedientes, e fossem pisados como uva. A ira de Deus será terrível. E a espada que sai da boca, essa espada, a sua palavra, este poder, porque ele é a palavra, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer eu amo a palavra? Eu te provoco, diga eu amo a palavra. Provoco de novo, diga eu amo a palavra. Agora pense dentro de você e vê, você ama mesmo? Você ama a palavra ou admira uma pregação que mexe com o seu intelecto, com as suas emoções? Você ama a palavra, respeita, se submete, eu estou te provocando. Ou você gosta desse movimento, desse horário em que você se emociona, mas quando vai para casa vira as costas. Não me importa o que a palavra diz, o que me importa é o que eu quero fazer. Deus gosta de lágrimas, eu creio que sim. Gosta de choro, eu creio que sim. Deus gosta de glória a Deus, aleluia, eu tenho certeza que sim. Deus gosta de louvor e adoração, eu tenho certeza que sim. Mas a obediência está acima dessas coisas. Pode ter certeza disso, querida. A Bíblia está cheia dessas verdades. Aleluia. A palavra de Deus é o quê? E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deu para entender até aí. Ele diz que faz o quê? Essa espada penetra até a divisão da alma e do espírito. Especula-se muitas explicações por aí. Eu não vou por esse lado. Mas vou juntar esse versículo de penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Eu preciso fazer a mesma aplicação de divisão aqui em cima, com a mesma divisão aqui de baixo. Se eu disser que a espada vai separar a alma de espírito, eu vou ter que separar as juntas também. É a mesma palavra no mesmo texto. Então eu não vou separar as juntas e medulas, porque eu não vejo para quê, qual a intenção. Então não vou separar alma e espírito aqui, mas vou entender que a espada vai até essa divisão, vai até lá onde elas se encontram, né? Aquilo que a gente não consegue entender, perceber lá no profundo, no íntimo, no mais profundo. Cadê a alma, cadê o espírito? Quem é que está vendo isso aí? Quem é que consegue entender onde é que elas se unem, ou se dividem, ou se encostam? Onde é que está a ligação delas? Ninguém consegue perceber, entender, pensar, medir, discernir isso. Mas a espada de Deus penetra até lá, no mais profundo do homem. Juntas e medulas, é o local que ninguém vê. Nas medulas começam as enfermidades no sangue, que você nem percebe, só vai perceber, o organismo só vai entender isso quando começa a sair daí. É lá no mais íntimo, no mais profundo, no mais secreto do homem, a palavra de Deus penetra até lá. Você está entendendo isso? E ela é apta para, eu estou adiantando, e é apta para discernir pensamentos e
intenções dos corações. É por isso que eu disse que o texto da mensagem é: a palavra te conhece. Porque na sequência ainda diz o que do versículo 13, completa esse meu entendimento, raciocínio, que espero em Deus que seja o que você está compreendendo, porque essa é a intenção da pregação, é fazer com que o ouvinte veja na mensagem aquilo que ele não estava vendo antes, que ele veja no versículo, na passagem, aquilo que ele não via antes. Versículo 13 diz o quê? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Como ela penetra até o mais profundo, conhece tudo, não tem ninguém escondido, tampado, não tem como. Todas as coisas aqui diz que estão nuas, patentes aos olhos daquele que temos que tratar com ele. Está dizendo, não adianta, a palavra vai ao mais profundo do homem, está dizendo, fiquem espertos. Não tem como nós ocultarmos as nossas verdades de Deus. Não tem como a palavra não atingir no ponto de cá para lá o local certo. Não, aquela palavra falou, mas não tocou. Toca, porque ela vai até o mais profundo. Ela vai no lugar que você nem conhece. Ela vai em posições, em sítios que você nem sabe, e ela toca lá, desperta o seu raciocínio e fala, uau, falou comigo uma coisa que eu nem estava pensando, despertou em mim algo que eu não estava preocupado, foi lá no profundo, ela vai lá no profundo do homem, não tem como se ocultar, se esconder diante de Deus. A sua palavra vê tudo. Antes de você nascer, essa palavra já estava preparada para você. Depois que você morrer, ela está preparada, falou, continua falando. Então o Joãozinho que vai nascer e vai crescer, essa palavra que penetra, que perscruta, que examina, que vê tudo, e tudo está nu diante dela, a palavra, diante dele. Deus já está preparada para aquele que vai nascer. Ela já conhece o íntimo, interior dele. Essa palavra de Deus é tão poderosa, entenda isso, que não tem ninguém que ela não atinja. Não tem ninguém que se esconda da palavra. Quando ela fala com alguém, vou dizer que todo o versículo fale, mas a pregação de Deus, quando ela é falada, ela atinge o objetivo. Ela foi lá dentro para consolar quem está tranquilo, está na bênção. Ela foi lá dentro para exortar o que precisa de exortação aqui no meio. Ela atingiu o preguiçoso, atingiu o que está na inércia, atingiu o morno, atingiu o frio, o quente, o forte, o fraco. Ela atinge a todos, de uma maneira ou de outra. Ela faz você levantar, ou te faz tomar vergonha na cara, ou te anima, te posiciona, ou leva você a se oferecer graças ao Senhor, ações de graças, mudar a sua vida. Ela vai lá, não há desculpa para ninguém dizer, não entendi. Por isso que eu tenho essa vida atrapalhada, eu continuo no pecado, porque eu não entendi. Eu continuo errado porque sabe, não, Deus falou, está falando conosco aqui. Essa palavra atinge os pontos, e quando nós nos viramos, voltamos as costas para ela, estamos sendo o quê? Desobedientes. Estamos correndo o risco de perder esse descanso que os hebreus perderam, que o povo da época de Davi perdeu. Não se contente com o evangelho parado, frio, morno, esquisito, de escolher o que você quer fazer para Deus. Não, a Bíblia já falou, a sua palavra continua falando. Moça, se comporte assim. Homem, se comporte assim. Pastores, líderes, amigos, companheiros, se comporte assim. Não escolha. E se a gente não vigiar, entra no modernismo. Cantamos de qualquer maneira, não importa. Pregamos de qualquer maneira, não importa. Cultuamos a Deus de qualquer jeito, sem reverência, sem disciplina, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É apenas um lugar de madeira, sim, é apenas um pedaço de pau, põe fogo, acabe tudo. Mas somos mensageiros do Senhor, temos que ter uma vida digna, honrada. Ninguém chega perto do Senhor e fala, eu mereço. Mas nós precisamos ter vergonha na cara o suficiente para admitir quando estamos fracos, quando estamos em pecado, estamos falhos,
sem oração, sem jejum. Nós precisamos admitir, mas não é só aqui, é embaixo. Quando eu levanto as minhas mãos para adorar, eu tenho que admitir: sou eu digno de levantar a mão e adorar? Que a adoração é em espírito e em verdade, não é apenas na carne. Louvor você pode fazer: Jesus é bom, glorioso, maravilhoso, salvou, Deus é poderoso, abriu o mar vermelho. Isso toda a terra tem que louvar. Mas adoração é em espírito e em verdade. Eu posso chegar aqui e me entortar todo, Senhor, e chorar e tal, e pular e pregar com uma cara de santo. Mas se eu sou desobediente, estou sendo um palhaço, estou sendo um besta, estou sendo um Saul que fez oferta de animais e morreu, foi rejeitado por Deus porque era desobediente. Eu estou convocando a igreja, irmãos, a coisa é séria, aqui a sentença é dada, a palavra entrou e agora, ele penetrou com uma espada de 2 gumes. O que é que você escolhe? Porque é pela fé. A fé me leva a tomar juízo. Mas a minha desobediência fala: vou andar nesse deserto mais um tempinho até chegar na terra de Canaã. Vai morrer no deserto. Não, eu vou. Quando ele fala apressadamente, quando você vai ler mais isso aí, ele manda apressar, correr atrás para alcançar esse descanso. O que quer dizer? Não é para deixar para amanhã. O mês que vem eu conserto a minha vida pecaminosa. Não, estou crente, está bacana, nesse ponto está bom, mas o ano que vem você vai ver, eu vou dar um jeito na minha vida. Não é agora. Apressa-te, porque quem deixa para amanhã nunca vai. Quem deixa para outro dia nunca vai, porque se a palavra não está falando com você agora, o que ele diz no texto? Antes e depois, ele repete isso, antes disso e depois disso. Portanto, se ouvirdes agora, hoje, a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O dia que se chama hoje, agora, se você ouvir a voz do Espírito falando com você embaixo, não fica assim: vou reter, vou segurar, vou continuar no meu pecado, vou continuar na minha inércia, vou continuar na minha desobediência, na minha murmuração, na minha fofocagem, no meu ódio, no meu desamor, na minha insubmissão. Que a tal da insubmissão é o capeta, o troço terrível. Não sou eu que escolho o cristianismo que eu quero viver, é a Bíblia. Eu quero ser crente, mas quero ser uma crente assim. Eu quero ser um crente, mas quero ser um crente assim. Já está escrito onde você querer, como você deve ser. Quem concorda com isso, diga amém. Quem determina é a Bíblia. Vamos aprendendo uns com os outros, mas mudando de vida. O que eu vou fazer com o que eu ouvi quando eu sair daqui? Vamos embora para casa? Vamos ficar de pé? Por favor. Quando você levanta, eu leio 3:12 do mesmo livro. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Está falando com crentes, está avisando aos crentes. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Chegar na irmã Regina falar comigo, eu falar com você falar com o irmão, cada um ajudar, fulano, o presbítero, o irmão ou irmã, nos exortar, animar, levar a pessoa a ir para frente com respeito ao caminho do Senhor, uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, é agora, não é amanhã, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Diz que o pecado está ao redor de nós, nos agarra aí, querendo nos destruir o tempo todo. Porque nós, escute só, versículo 14 do capítulo 3. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Está lá no versículo. Retive, aceitei até o fim. Não, também, então fique esperto. Que nos tornamos participantes dele, se retivermos, se mantivermos, se perseverarmos nisso até o fim, não pelas metades. A gente vai embora, saiba que a Bíblia te conhece, vamos fazer conserto cada vez mais, em nome de Jesus. Eu tenho então que ouvir a voz de Cristo e obedecer aos seus mandamentos.